Olá pessoal, mais uma videoaula, hoje falando sobre ácidos e bases. Nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão dos conceitos e definições de ácidos e bases, revendo conceitos como o de Arrhenius, onde ele considerava que ácido era todo composto que tinha H+ na sua composição, quando adicionado em água liberava H+ na solução, e base era todo aquele composto que quando adicionado em água liberava íons OH-. Então, para ser ácido, segundo Arrhenius, tem que ter H+, para ser base, tem que ter OH-. No mesmo período temporal, Bronsted e Lowry também desenvolveram conceitos de ácidos e bases paralelamente. Também consideravam que os ácidos são aqueles compostos que liberam H+ na solução e bases são aqueles compostos que liberam OH- na solução. Só que eles trouxeram um atributo adicional, que era a teoria dos pares conjugados, onde todo ácido, quando adicionado em solução aquosa, o seu produto derivado é uma base. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, a sua base conjugada é o cloreto. A água aqui atuando como base, o seu produto vai ser um ácido. A mesma coisa acontece com as hidroxilas, com as bases. Toda vez que eu tenho uma base, o produto derivado vai ser um ácido. E toda vez que eu tenho um ácido, o produto derivado é uma base. E assim por diante. Esse conceito de Bronsted e Lowry é bastante interessante para o nosso estudo, porque a partir deles a gente pode discutir conceitos como força iônica, dissociação dos compostos. A definição de ácido e base mais moderna que a gente utiliza hoje são as definições de Lewis, onde ela é independente da necessidade de ter H+ ou OH- para classificar como composto. Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, a amônia ela não tem OH- na sua estrutura, mas atua como uma base. E a água aqui atuando como ácido. Segundo Lewis, a definição de ácido é todo aquele composto receptor de par de elétrons ou que tem carga positiva, e base é todo aquele composto doador de pares de elétrons. Então, nesse nosso caso, a amônia tem um par de elétrons disponível e esse par de elétrons pode ser compartilhado aqui com o átomo de hidrogênio atuando como um átomo nesse conceito. O conceito de Lewis ele é mais amplo, permite que a gente atribua do tipo ácido-base para compostos orgânicos, metais e diversos outros compostos, desde que a gente tenha sempre um doador e um receptor de pares de elétrons, podemos classificar como ácidos ou bases. No nosso conceito, que vai servir para a nossa avaliação didática, é o conceito de Bronsted e Lowry, onde eu tenho um ácido e a sua base conjugada. Toda vez que eu tenho essas situações, eu posso classificar os ácidos de acordo com as suas dissociações. A força dos ácidos nada mais é do que uma relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Esse parâmetro ele é determinado por uma razão classificada como alfa, onde esse valor de alfa determina para nós se um ácido vai ser forte, fraco ou moderado. Toda vez que eu tenho alfas, ou seja, dissociações superiores a 50%, esses ácidos são classificados como fortes. Toda vez que esse nosso alfa está entre 50% e 5%, esse grupo de ácidos é classificado como semi-forte ou moderado, valores médios. E toda vez que os valores têm dissociação menor que 5%, isso é classificado como ácido fraco. Todos os ácidos fortes, quando adicionados a uma solução, eles produzem íons em solução. E esses íons têm a capacidade de conduzir a corrente elétrica. Então, quanto maior a ionização que a gente tem, maior é a condutividade. Essa característica de transferência de carga ou a presença de íons em si são características bastante peculiares para soluções aquosas e que caracterizam bem os ácidos fortes. Então, como exemplo de ácidos fortes, a gente tem aqui o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, são classificados como fortes porque o seu alfa tem valores bastante elevados, como o clorídrico 92%, o nítrico 92% e o sulfúrico em torno de 61%.
Lembrando que o ácido sulfúrico é um ácido poliprótico, onde esse alfa corresponde à primeira dissociação do OH+. Ácidos como sulfuroso, fosfórico e fluorídrico têm taxas de dissociação ou alfas em valores moderados, de 30%, 27% e 8,5%, por exemplo, classificando entre semifortes a moderados. E os fracos são aqueles que têm uma pequena dissociação, ou seja, a quantidade de produto gerado ou a quantidade dos elementos dissociados é bastante pequena quando adicionados em solução aquosa. E os exemplos é o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico e o ácido bórico, onde tem valores muito menores que 1%. Então, só resumindo, ácidos fortes são todos aqueles que se ionizam completamente em solução, e como a dissociação é elevada, praticamente tudo que a gente coloca em solução aquosa vai estar na forma iônica. Já os ácidos fracos são aqueles que se ionizam parcialmente. Eles têm um grau de dissociação muito pequeno, então a maior parte do composto se encontra na forma molecular original do ácido, não sofrendo dissociações apreciáveis. Dentro desse cenário, quando a gente está falando de ácidos fortes e fracos, os ácidos fortes é muito fácil da gente calcular a concentração iônica, porque como ele tem uma taxa de dissociação elevada, então praticamente tudo que eu coloco na minha solução vai estar na forma iônica, ele vai se dissociar e vai estar na forma iônica. Já no caso dos ácidos fracos, não. É muito importante que a gente dedique parte dos nossos estudos a esse conjunto de ácidos, porque além deles serem majoritários dentro do cenário de moléculas possíveis, ele também é um composto importante, porque o pouco que ele dissocia é o que vai dar as características de ácido-base ou as características de dissociação desses compostos. Então, para a nossa disciplina, o nosso foco será a avaliação dos ácidos fracos. Só para a gente relembrar, quando a gente está falando de equilíbrio químico, nós estamos falando sempre de uma relação de produto sobre reagente. No caso dos ácidos, das reações do tipo ácido-base, não seria diferente. No caso aqui, a gente tem uma reação de um ácido qualquer, caracterizado aqui como HA, a sua dissociação, quebra a ligação química, liberando H+, e A-. A nossa relação de equilíbrio é dada por os produtos da reação pelo reagente, que seria o ácido comum. Sempre lembrando que quando a gente está falando de valores, do valor do K em si, toda vez que eu tenho proporções entre produtos e reagentes iguais, o valor do K deveria ser 1. Se o valor do produto é muito pequeno em relação ao que eu tenho do meu composto original, esse valor vai ser menor do que 1. Então, quando a gente está falando de ácidos fracos, muito provavelmente essa relação é a que a gente vai seguir. Valores muito maiores do ácido em relação dos íons em solução. E quando eu tenho essa situação em que K são maiores do que 1, isso indica para mim que o produto da reação vai ser majoritário. Esses conceitos de equilíbrio eles são importantes para que a gente estude os ácidos e as bases fracas dentro desse contexto. Então, só para exemplificar aqui, um ácido, o ácido acético, quando adicionado em solução aquosa, sofre dissociação, liberando para nós em solução aquosa íons acetato, e o íon hidrônio, que representa aqui o H+, produto sobre reagentes. Como é um ácido que dá origem a essa reação, a nossa constante ganha o nome de constante ácida. No caso das bases, como por exemplo amônio, o produto reação é dado pelo produto sobre reagente e a razão deles é dada pela constante básica, ou Kb. Quando a gente está falando de relações de equilíbrio químico, nós precisamos considerar também a autodissociação da água. A água nós sabemos que ela atua tanto como um ácido como uma base.
Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, a água atuando como ácido produziria H3 ou mais. A água atuando como a base liberaria OH-, transferindo um dos hidrogênios para outra água. Nessa relação, nós também temos como atribuir produtos sobre reagente determinando uma constante, que é o Kw. Vamos observar aqui a constante de equilíbrio. Tenho as espécies iônicas e tenho a espécie molecular. Nesse caso em específico, a água é o nosso solvente. Ela está em uma quantidade muito maior que todos os outros reagentes. E toda vez que eu tenho essa situação em que o solvente faz parte da equação de equilíbrio ou eu tenho um composto sólido, esse componente ele não entra na equação, prevalecendo apenas as espécies iônicas. Dessa forma, como o solvente ele é majoritário, ficaria Kw igual a concentração de OH- e H3 ou mais. Esse valor da constante a 25 graus Celsius é de 1 vezes 10 a menos 14. A partir dessa relação, sei que Kw é a concentração do OH e do H3 ou mais, nada mais é do que a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14, que dá 1,0 vezes 10 a menos 7. Esse é o valor que dá origem ao que a gente sabe que a água pura tem pH 7. Toda vez que também que a gente está falando de equilíbrio químico, que envolve aí o solvente água, é muito comum a gente ter uma tabela ou um conjunto de dados representados apenas na função de um ácido Ka ou apenas na função de uma base, como Kb. Então, eles não fazem tabela para todos os fatores. Só que a gente pode, por exemplo, se eu tenho o valor de Ka, posso determinar o valor de Kb, se isso me interessar, ou vice-versa. Para isso, a gente usa essa relação, que é a relação da autodissociação da água, onde K está relativo ao ácido e Kb relativo à hidroxila. E esse valor correlacionado pode ser alternado. Então, por exemplo, se eu tenho o valor de Ka e quero descobrir o de Kb, simplesmente eu divido pelo valor do Kw. Se eu tenho o valor de Kb e eu quero Ka, faço a mesma coisa. Então, eu tenho como determinar qual é o valor das constantes a partir dessa relação com a autodissociação da água. Para falar de equilíbrio químico, eu acho que a melhor forma é fazendo cálculos numéricos. Então eu trouxe aqui um exemplo onde a gente tem um vinagre de maçã. Ele nada mais é do que a fermentação dos açúcares da maçã, levando a uma espécie inicialmente ao etanol, depois a aldeídos e por último ele gera um ácido acético. Então nesse exemplo em específico ele fala que tem de ácido acético 5% e pede para a gente calcular qual que é o pH desse vinagre de maçã, utilizando para isso constante ácido, o ácido acético e relações de massa devido ao cálculo que a gente vai ter que fazer. Então nesse produto aqui o rótulo indica que é 5%. Então, o que significa 5%? Porcento nada mais é do que uma relação para 100. Então, eu tenho aqui 100 quadradinhos. O que seria 5%? Seria 5 quadradinhos dentro de um cenário de 100. No nosso caso em específico, a relação é massa por volume. Ou seria, desse montante de 100, eu tenho 5 gramas do total. Então, em 100 ml do total, eu tenho 5 gramas de ácido acético. Lembrando que sempre que a gente fizer cálculo, esses valores têm que ser todos processados em mols por litro. Então, eu preciso converter essa grandeza em massa para a concentração em mol por litro. Dentro dessa relação, 5% quer dizer que eu tenho 5 gramas em 100 ml, que seria a mesma coisa que 50 gramas em 1000 ml. Estou aumentando apenas um fator de 10. Sei que a massa molecular do ácido acético é 60 gramas por mol. Então, faço uma regrinha de 3 básica, onde 1 mol é 60 gramas. E, então, 50 gramas equivale a 0,83. Então, isso aqui é o que? É o número de mols de ácido acético presente nessa solução. Então, a partir daquela concentração de 5%,
nós conseguimos descobrir quantos mols tem nessa solução. Em 1 litro dessa solução, eu tenho 0,83 mols de ácido acético. A partir dessa relação de massa, a gente pode começar a fazer o cálculo para determinar as espécies químicas. Então, a nossa equação é ácido acético mais água, produzindo acetato e o ácido, o hidrônio. A equação de equilíbrio é montada dessa forma, onde eu tenho produtos e reagentes, como a gente viu em todos os outros exemplos. Para calcular a concentração das espécies iônicas nessa amostra de vinagre de maçã, é necessário a gente fazer alguns cálculos. Existem várias formas de fazer isso, pessoal. Então, avalie qual é o que você considera melhor. Eu costumo utilizar essa montagem de tabelas para fazer essa representação, onde eu atribuo todas as espécies químicas em colunas. Sei que a primeira linha, aqui representada, é o ponto zero do nosso processamento, é o momento exato em que essa solução está sendo avaliada. A segunda linha é a variação, ou seja, eu quero saber qual é a transição que está ocorrendo. Se eu tenho um ácido acético, o que vai acontecer? Ele vai variar um produto, gerando um produto, e eu quero saber quanto que é essa variação. E o conjunto desse processo todo é o equilíbrio químico, onde eu tenho uma etapa de transição e o equilíbrio é a parte que não ocorre mais mudança na composição dos elementos. Então, no nosso exemplo, uma solução 5% de ácido acético no vinagre de maçã equivale a um valor de 0,83 mols por litro. No início, não tenho nada de ácido acético nem do ácido, do H3O+. Isso ocorre porque é o ponto zero, não gerou ainda essas espécies. A variação, eu não sei qual é o valor de ácido acético e H3O+, no momento que eu estou avaliando. Eu só tenho uma única informação, que apesar de não saber quanto é esse valor, eu sei que eles são iguais. Porque para cada ácido acético, eu vou gerar a mesma quantidade de H+, e CH3O- de acetato. Então, se eu não sei quanto é esse valor, mas eu sei que eles são iguais, então eu posso atribuir a mesma incógnita para os dois valores. Então, no caso do CH3 ficou X e do H3O+, X também. Como para produzir uma quantidade X de H3O+ e CH3O-, eu preciso diminuir na mesma proporção o meu ácido original, o ácido acético. Então, a atribuição do valor negativo a esse elemento, que é o ácido acético, é devido à sua redução de concentração devido à produção dessas outras espécies. Então, no caso do equilíbrio químico, a gente vai processar o início, a variação, então 0,83 menos X. Do acetato não tem nada no início, então fica apenas o valor do X. O ácido também não tinha nada no início e ficou apenas o valor do X. Com essas incógnitas agora, eu posso aplicá-la na equação de equilíbrio, como eu estou fazendo substituição aqui, e a partir desses valores incógnitas, desses valores comuns à nossa equação, lembrando que o valor de K é tabelado, a gente sabe quanto é esse valor, e então eu atribuo aqui agora essas incógnitas à resolução desses exemplos. Então, por exemplo, aqui, a nossa substituição na equação de equilíbrio vai gerar a seguinte equação: 0,83 vezes o valor de Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, x menos x, atentem ser bastante sinal, menos x vezes a constante, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, e esse x quadrado. Reorganizando essa equação, a gente chega numa equação de segundo grau,
x² mais 1,8 vezes 10 a menos 5x menos 1,49 vezes 10 a menos 5. Essa é uma equação de segundo grau. Então, toda vez que eu tenho uma equação de segundo grau, qual é a forma de resolver isso? É por Bhaskara. Lembrando, a fórmula da Bhaskara, que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac. Isso tudo é o chamado delta, que vocês muito provavelmente já usaram. Dividido todo esse conjunto por 2a. Substituindo os valores numéricos, o resultado que a gente tem, toda vez que eu faço Bhaskara, eu tenho um valor positivo e um valor negativo, onde ele soma ou subtrai aqui. Então, nessa relação, a gente tem dois valores, 3,85 menos 10 a menos 3 e 3,87 vezes 10 a menos 3. Como esse fator é um número negativo e não existe concentração negativa, esse valor, ele, apesar de matematicamente ser determinado, ele não é um valor válido dentro do conceito da química. Não tem como ser a concentração negativa. Bom, usando esse mesmo exemplo, tentando explicar um pouquinho como a gente pode simplificar a parte de resolução das equações matemáticas usando uma lógica química para tentar minimizar o número de passagens matemáticas necessárias. Só que para a gente falar dessa simplificação, é necessário a gente retomar esse conceito aqui, onde o valor de k igual a 1 quer dizer que eu tenho proporções iguais, o valor de k igual a 10 quer dizer que eu tenho muito mais produto do que reagente, e o valor de k menor do que 1 indica para nós um número muito reduzido das espécies iônicas e predominante do ácido. Nesse caso, como a maioria dos ácidos fracos ele vai ter valores de K pequenos, como aqui no nosso exemplo o ácido acético, o valor é pequeno, eu sei que a concentração de HA e A- ela vai ser muito pequena. No nosso exemplo aqui, o valor do X que a gente tinha determinado nos exemplos anteriores, então entendendo que o valor da constante pequeno indica que eu tenho pequenos valores de H+ e OH-, Isso pode ser representado, visualizado em função das porcentagens de dissociação. Então, por exemplo, no nosso exemplo, a concentração de ácido acético que a gente tem é de 0,83 mol por litro. Isso é tudo que eu tenho, esse é o meu 100%. A fração dissociada, que é o de H+ e acetato, basicamente ela tem 3,85 vezes 10 a menos 6, que equivale a menos de 1%, 0,46% do total. Como a gente viu que aquele valor é muito pequenininho, a constante com valores muito pequenos indica então para nós que o valor do x vai ser mínimo, o valor do x vai ser pequeno. Então, no nosso exemplo aqui do ácido acético, o valor do K é 1,8 vezes 10 a menos 5, um valor pequeno, na quinta casa decimal que eu vou ter uma unidade. Então, nesse caso, vamos imaginar que o valor do x vai ser muito pequeno, o valor do x vai ser mínimo. Então, um número pequeno, no nosso caso que a constante é 10 a menos 5, o valor do x vai ser na hora de 10 a menos 3. Então, se eu pegar aqui 0,83 menos um valor na terceira casa decimal, 0,00 alguma coisa, essa função matemática, nesse caso que é uma subtração, ela basicamente vai ser apenas o 0,83. Quando então agora eu tiro aquela incógnita, que é o valor de baixo, a matemática fica muito mais simples. É basicamente de 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,83, dá esse valor de 1,49 vezes 10 a menos 5. Tirando a raiz quadrada, a gente tem um valor de 3,86 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Um valor igual ao obtido na equação sem simplificação, aqui com uma pequena diferença na terceira casa decimal, 3,85 para 3,86, mas
demonstra para nós que essa simplificação é válida, né? A gente consegue eliminar uma dificuldade matemática usando essa lógica química, né? Então guardem isso. Toda vez que o valor da constante de equilíbrio ela for muito pequena, essa relação da concentração inicial menos a subtração que a gente está fazendo, o valor do x não vai influenciar em si. Então eu posso simplificar minha equação. Então, pessoal, para saber se vocês estão assistindo os vídeos realmente e como parte daquelas atividades que a gente tem que entregar no laboratório, eu estou sugerindo aqui que vocês façam 3 exercícios de cálculos de ácidos fracos e entreguem na próxima aula, ok? Um abraço a todos, até a próxima videoaula. E nós continuaremos ainda com ácidos e bases. Abraços, tchau, tchau.